Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema do resumo expandido que será apresentado por mim neste momento intitula-se O ativismo judicial, o casamento homoafetivo e a omissão legislativa, uma conquista da minoria sem o respaldo da segurança jurídica. O objetivo geral desta apresentação é tornar perceptível a necessidade de se positivar o casamento homoafetivo através de alterações na Constituição Federal e no Código Civil de 2002, como garantia de não violação futura ao direito adquirido, tendo em vista que sua possibilidade de aplicação decorreu de jurisprudência do STF ao julgar a ADPF 132 e a ADI 4277, consubstanciada pela Resolução 175 do CNJ, a qual não vincula ao cumprimento o Ministério Público e o próprio Judiciário, dados que são instituições independentes, podendo decidir então de forma restrita frente às demandas da comunidade homoafetiva. É isso. O conceito de família, segundo o judiciário, ou nos termos jurídicos, é o conjunto de pessoas com identidade de interesses materiais e morais e afetivos, em união pública e duradoura, integrada pelos pais casados ou em união estável ou de um deles e pelos descendentes legítimos, naturais ou adotados, família monoparental, ou por duas pessoas ainda que do mesmo sexo. O desembargador Dr. José Antônio Daltoé César, do TJ do Rio Grande do Sul, no julgamento da apelação civil número 7008-16-83963, de 12/11 de 2020, comentou que o conceito de família não é algo cristalizado no tempo e o direito deve evoluir para acompanhar as mudanças sociais. A sociedade não cabe na norma, esta é que deve se retratar a sociedade em constante modificação. Então, e segundo o IBDFAM, família é o núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária, pois este é o conceito da palavra família, segundo o dicionário Roas. De acordo com a Constituição, família significa bilateralidade, até então inexistente, transformando o modelo tradicional de família até o momento patriarcal para uma nova estrutura familiar, onde o homem não é mais o chefe da casa. Está lá no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal. Pois bem, para Rolf Madaleno, a Constituição Federal de 1988 realizou a verdadeira revolução no direito de família brasileira, a partir de 3 eixos, quais sejam o da família plural, com várias formas de constituição, como casamento, união estável e monoparentalidade familiar, a igualdade no enfoque jurídico da filiação, antes eivada de preconceitos, e a consagração do princípio de igualdade entre homens e mulheres. Assim percebe-se que a Constituição Federal de 1988 transformou o conceito jurídico de família, tornando-o plural, reconhecendo, além do casamento civil, a união estável e a monoparentalidade como formas de constituição de famílias, pondo em pé de igualdade homens e mulheres nas relações familiares. Então é importante a gente arguir para que possamos adentrar no tema de discussão da validade do casamento homoafetivo, segundo definido na Resolução 175. Também teremos que abordar o conceito de família para que venhamos a entender os rumos que a sociedade toma e nos impulsiona a modificar o entendimento tidos como verdades absolutas e imutáveis. Bem, o casamento homoafetivo frente à legislação brasileira. Antes, porém, da edição da Resolução 175,
o STF já havia decidido a respeito do cabimento da união homoafetiva. No entanto, tendo em vista que o próprio STF não era unânime naquela decisão, dados os votos em contrário, nem todos os estados aceitaram essa declaração de união estável como sendo válida. Hoje, haja visto, apenas 13 estados da federação aceitaram e equipararam ao casamento essa união. Via-se a clara insegurança quanto à manutenção daqueles direitos. Passada esta fase, e buscando pacificar a controvérsia existente, em 14 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça emite a resolução número 175, dispondo sobre a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo, obrigando a todos os cartórios a realizarem o casamento homoafetivo. Essa medida veio a coagir os cartórios a realizarem os assentamentos, pois, caso algum cartório se negasse a realizar casamento homoafetivo, o casal podia procurar o Ministério Público ou o juiz corregedor, os quais iriam obrigar o cartório que negasse o direito a realizar o casamento, sendo impostas também as medidas administrativas baseadas em sanções. O ponto 3. A luta pela conquista do direito ao casamento sufocado pelo ativismo judicial. As lutas dos gays por seus direitos é histórica. O casamento homoafetivo é uma delas. E o resultado final não poderia ter advindo de uma atitude isolada de uma Suprema Corte que se diz contra-majoritária em oposição ao legislativo, pois esse se diz fruto do processo eletivo e, portanto, se vale desse conceito para conceder direitos, tanto os faz às minorias quanto à maioria. O problema é que essa solução encontrada foi a saída jurisprudencial e logo em seguida sustentada por uma resolução do CNJ que, conforme a própria Constituição, não possui força cogente frente a outros órgãos externos ao Judiciário, posto que o Conselho Nacional de Justiça ele foi criado através da Emenda Constitucional 45 para controle administrativo e financeiro do Judiciário, apenas editando normas internas em caráter de regulamentos autônomos. Que o direito concedido pode ter sido a título precário, pois apesar da decisão do STF em sede de julgamento da ADI ter efeito vinculante e eficácia erga omnes, uma nova decisão sobre o assunto de validade do casamento homoafetivo pode também afetar direitos adquiridos, pois havendo um novo entendimento, acarretaria também um novo efeito vinculante e nova eficácia erga omnes. Quarto ponto. A resolução do CNJ e as mudanças no atual cenário político nacional, as quais ensejam perigo à decisão obtida através do ativismo judicial. Apesar de nosso judiciário, ao que parece ter sido favorável naquele momento ao casamento homoafetivo, devido ao cenário político que condenava com o empoderamento de grupos minoritários, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, vê-se que decisões das mais díspares são tomadas através de nossa Suprema Corte e que o PSC, que é o Partido Social Cristão, questiona novamente a resolução sobre casamento entre homossexuais. A ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4966, ajuizada pelo Partido Social Cristão em 30 de maio de 2013, tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Resolução número 175, de 14 de maio de 2013, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, sob a alegação de que esta estaria fora da competência normativa do CNJ, violando o devido processo legislativo e a separação de poderes.
Acontece que há projetos de lei existentes sobre a matéria no Congresso Nacional, visando a regulamentação do casamento homoafetivo, porém nenhum deles, até os dias atuais, foi votado, mostrando a faceta conservadora do nosso legislativo sobre o tema, consoante a Resolução 175, fazendo com que o Judiciário viesse a se manifestar positivamente sobre a demanda, gerando direito aos casais gays que querem realizar seu casamento em cartório, em igualdade de direitos aos casais ditos heteroafetivos. Quinto, a decisão do STF em controle concentrado constitucional referente ao julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277 gerou efeito vinculante e eficácia erga omnes. Mas até quando? Trata-se da cláusula de reserva de plenário, 4 dispositivos previstos na Constituição Federal, regulados em 1999 e que serve ao controle concentrado. Elas são a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. A Resolução 175 veio a inovar e aumentar o poder de proteção do Estado à comunidade LGBTQI. Se vocês não sabem o que significa isso, LGBTQI é lésbicas, gays, bi, trans, queer e intersexuais. Esse grupo aí ainda tem um sinalzinho de positivo que mais outros grupos podem se enquadrar dentro desses já existentes. Posto que sua redação foi além da decisão do STF no julgamento da ADPF 132, que estabelecia apenas o reconhecimento de união estável às pessoas de mesmo sexo, com reconhecimento de direitos em igual condições dos casais heteroafetivos. Mas após o julgamento desta ADI 4.966 e sendo a decisão desfavorável à constitucionalidade da Resolução 175, voltamos ao estado inicial da decisão da ADPF 132 pelo STF, onde teríamos apenas o reconhecimento da união estável, posto que a decisão quanto à ADPF, ADI e ADO comumente anula o ato desde a criação, ex tunc, o efeito ex tunc. Vale para todos, erga omnes, e vincula o poder judiciário e a administração pública. 6. A união civil e o casamento homoafetivo no direito comparado. A Dinamarca foi o primeiro país que veio a reconhecer as relações homossexuais quando, em 1989, permitiu aos casais o registro de união civil, estendendo-lhes os mesmos direitos dos parceiros heterossexuais, inclusive com troca de nome. Já a Holanda, em 1998, conferiu vários direitos sociais aos casais homoafetivos, culminando com a autorização a casamento no ano de 2001. Já em agosto de 93, a Noruega, assim como a Dinamarca, permitiu o registro civil das uniões das uniões homoafetivas, assegurando direitos semelhantes, mas não iguais, aos casais heteroafetivos. A Suécia foi a pioneira A Suécia, ela foi a pioneira nessa questão aí, pois em 1994 ela legalizou de fato o casamento homoafetivo, garantindo os mesmos direitos concedidos aos casais heteroafetivos, inclusive facultando-se o uso do sobrenome do parceiro. Já no mesmo ano, em 94, Israel admitiu as parcerias homossexuais, regulando-as através de legislação. Em sentido positivo, no ano de 1996, Islândia, Hungria e Groenlândia vieram a aprovar leis que concederam a união homossexual.
No ano de 1999, a França instituiu o Pacto Civil de Solidariedade, o PAX, autorizando que duas pessoas do mesmo ou diferente sexos pudessem firmar contrato para organizar suas vidas em comum. Já na Finlândia, no ano de 2001, a legislação garantiu aos maiores de 18 anos o direito de registrar uniões de pessoas do mesmo sexo em cerimônias civis comparáveis ao casamento heteroafetivo. Enfim, chegando à situação do Brasil, onde de forma tênue e à luz de decisões judiciais, o Brasil finalmente reconheceu, através do Conselho Nacional de Justiça, o casamento homoafetivo. Tal decisão, baseada no entendimento do STF, quando, através do julgamento, em 5 de maio de 2011, da ADI 4.277 da ADPF 132, veio a reconhecer a união estável para pessoas do mesmo sexo, dando interpretação conforme ao artigo 1723 do Código Civil. A análise que se faz justifica-se por trazer à baila os avanços que têm sido perpetrados pelo mundo afora, a fim de arejar a discussão no Brasil e, porventura, oferecer subsídios para que o país possa dar melhor solução à problemática dos direitos oriundos do casamento homoafetivo, pois o mesmo dispõe da Resolução 175 do CNJ que o casamento homoafetivo não poderá ser negado às pessoas que o demandem. Vislumbra-se que a norma que o regulamenta no Brasil, para muitos juristas, não seria norma cabível, sendo necessária normatização sob o crivo do legislativo, no que se refere à criação de lei que regulamente o casamento homoafetivo. E aí teria que modificar a Constituição e o Código Civil. Ponto 7. Cenários de avanço na concepção do direito ao casamento homoafetivo e a timidez do legislativo frente à ala partidária conservadora. O parecer em lide teve como escopo para a sua emissão o entendimento do STF quando, através do julgamento, no dia 5 de maio de 2011, da ADI 4.277 e da ADPF 132, veio a reconhecer a união estável para pessoas do mesmo sexo, dando reconhecimento jurídico da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Aí está lá, né, conforme os artigos 1514, 1521, 1523, 1535 e 1565, todos do Código Civil de 2002. Não vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo e não há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem que esta venha a afrontar os caros princípios constitucionais como o da igualdade, o da não discriminação, o da dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento familiar. A resolução, ponto 8. A resolução 175 do CNJ e a legalidade constitucional do Conselho Nacional de Justiça na emissão de normas que venham a vincular o judiciário e outros poderes ao cumprimento do seu comando. A Resolução 175 do CNJ e a legalidade constitucional do Conselho Nacional de Justiça na emissão de normas que venham a vincular o Judiciário e outros poderes ao cumprimento do seu comando. Como frisado anteriormente neste trabalho, nesta apresentação, aliás, foi através de uma decisão do CNJ que o casamento homoafetivo foi legalmente instituído no país, onde antes, por decisão do STF, havia apenas a possibilidade do reconhecimento da união civil homoafetiva. Com base nessa negativa de muitos juízes e serventuários da Justiça em realizar os casamentos, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 175, de 14 de maio de 2013, com base nos acórdãos
prolatados pelo STF no julgamento da ADPF 132, Rio de Janeiro, e da ADI 4.277 do Distrito Federal, que proferiu eficácia vinculante ao Judiciário e à administração pública direta e indireta, e seguindo também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual em julgamento do RESP número 1.183.378 do Rio Grande do Sul, decidiu inexistir óbices legais à celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então foi determinado a vedação às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração do casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diz aqui que tal ação ela fere a primazia do sistema acusatório em detrimento do sistema inquisitório, quando de ofício e baseado no regimento interno iniciou inquérito para apurar ofensas e ameaças a seus componentes, extrapolando seus limites enquanto juiz, infringindo seu próprio regimento, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, pois delegou funções de relator a um ministro sem o devido sorteio e não consultou o Ministério Público acerca da possibilidade jurídica das medidas adotadas, tendo em vista que o Parquel é o titular da ação penal. Ponto 9. O casamento homoafetivo através da Resolução 175 do CNJ e a atuação do Ministério Público ao direito de família. Declarações de óbito e registros de nascimento fora do prazo, habilitações de casamentos e interdições judiciais, declarações de que uma pessoa é incapaz para a prática de atos civis e internações involuntárias também requerem a manifestação do membro do Ministério Público no processo. É por isso que, por meio de atos normativos internos do próprio MP, ficou reconhecido o entendimento de que não é obrigatória a fiscalização preventiva do Ministério Público e sua manifestação nas habilitações de casamentos e nos pedidos de conversão de união estável em casamento, salvo se houver impugnação, justificação de fato necessária à habilitação, pedido de dispensa de proclamas, questões relativas à capacidade, suprimento, impedimentos ou causas suspensivas, regimes de bens obrigatórios e pacto antinupcial realizado por menor. 10. A mudança na legislação brasileira como cenário na manutenção de direitos conquistados, consubstanciando a almejada segurança jurídica no casamento homoafetivo. Com o cenário instável de interpretações de nossa Suprema Corte, o que sempre ocorreu num contexto histórico, vê-se a necessidade de extinguir todas as polêmicas que o caso enseja, através da normatização do casamento homoafetivo em termos constitucionais e infraconstitucionais, evitando-se com isso a ausência de segurança jurídica para os casais de mesmo sexo que se valerem do Instituto para a realização de seus casamentos, pois o que vemos é que a maioria dos operadores do direito sinalizam para o seguinte entendimento, quase que universal no Brasil. O STF deixou de ser árbitro para virar político, não competindo ao tribunal o entendimento pessoal. Feitas as análises das necessidades de modificações que ensejam proporcionar o casamento homoafetivo em forma de lei, vê-se a necessidade premente da aprovação nas casas e posterior promulgação através do chefe do executivo das normas em apreço, com o fito de tornar inequívoca a interpretação acerca do tema, sem deixar caminho para a admissibilidade
de entendimentos contrários à aceitação do Instituto por aqueles que se dizem conservadores e que com tais posições acabam por ferir direito certo, como antes já consagrados pelo STF e pelo CNJ. A legalização do casamento igualitário é uma tarefa muito simples, porém, devido à ala conservadora de nossa sociedade política, a torna uma realidade de difícil concretização. Por isso, concluindo a nossa apresentação de hoje, seguindo a linha de raciocínio e indo mais além, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, editou em 14 de maio de 2013 a Resolução 175, a qual consolida o entendimento do STF a respeito do reconhecimento da união estável no julgamento das já mencionadas ADI 4.277 e a DPF 132 e de forma pioneira autorizou aos cartórios e ao judiciário a celebração do casamento e o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O fato é que, na ausência de normas que garantem direitos a determinados segmentos sociais de cunho coletivo e difuso, ou mesmo se tratando de direito individual, o judiciário haverá de se manifestar, não se omitindo em decidir, pois conforme é de conhecimento no mundo do direito, ao juiz é vedado o fenômeno do non liquere, do latim non liquere, não estar claro. É uma expressão advinda do direito romano, que se aplicava nos casos em que o juiz não encontrava nítida resposta jurídica para trazer o julgamento e, por isso, deixava de julgar. Pois o objetivo desta apresentação foi essencialmente o de desenvolver uma perspectiva crítica amparada na pesquisa e coleta de dados em publicações diversas, ou seja, livros, periódicos, artigos impressos ou na internet, referente às posições doutrinárias, jurisprudenciais e dogmáticas acerca do casamento homoafetivo, ensejando que a norma que hoje autoriza a realização do Instituto de Direito Civil não é acabível, apesar de vir atender a uma demanda importantíssima da comunidade LGBTQI, que seria o direito ao afeto sem restrição. Muito obrigado pela atenção e esta foi a minha apresentação de hoje. Obrigado mais uma vez.